A importância, queridos, de nós entendermos a obra de redenção do ponto de vista do Evangelho, tendo Jesus como a nossa chave hermenêutica. A importância é que, uma vez que nós compreendemos a obra de salvação de Deus, como ela de fato é na pessoa de Jesus, todo aquilo que dentro de nós, outrora, nos fazia cristãos facciosos, sectários, tudo é destruído. Isso porque eu quero que os irmãos entendam e pensem comigo o fato de que, historicamente falando, o cristianismo é uma religião sectária, porque ela se coloca, ao invés de ela se colocar como sendo a portadora da verdade de Deus, da sua redenção para o mundo, ou seja, ao invés de a igreja de Jesus Cristo se colocar como um reino de sacerdotes, ou seja, aquela que leva a mensagem do evangelho a todo mundo, não, ela cometeu o mesmo erro que os judeus no seu tempo cometeram. Quando Deus separa a nação de Israel, qual que era a ideia divina? Fazer de Israel um reino de sacerdotes. Está lá no início do seu chamamento da nação de Israel. Eu farei de vocês um reino de sacerdotes. Ou seja, não era que Deus estava dizendo, olha, os judeus são meus e agora toda a terra é do diabo. Todo o restante da humanidade é do diabo. Não. Deus apenas levanta Israel como um instrumento para que eles pudessem servir de ponte, servir de sacerdócio, para levar o conhecimento da obra de redenção a todos os povos. Ou seja, Israel sim tinha um grande privilégio, chamado, escolhido, separado, mas era um privilégio que o tornava um servo, que fazia de Israel o servo de Deus, na linguagem veterotestamentária, a fim de agora comunicar a todas as nações que o Messias haveria de vir para resgatar a humanidade do pecado. Mas o que Israel faz? Ele faz exatamente o oposto. Israel vai construindo muros e mais muros e separação, usando a própria lei como instrumento de separação, usando a circuncisão, que é um símbolo da fé, como instrumento de divisão, de separação, de modo então que quando o Messias chega, encontra um Israel totalmente faccioso, que não somente era negligente quanto à sua responsabilidade de anunciar os oráculos de Deus ao mundo, como também agora se isolara no seu próprio mundo judaizante, vindo a matar o próprio Jesus. E a igreja de Jesus Cristo repetiu a mesma história, ou seja, crente, do ponto de vista histórico, pragmático, é sinônimo daqueles que dizem que nós, crentes, vamos para o céu e que todos os demais vão para onde? Para o inferno. Ou seja, a igreja se tornou a pregadora do inferno, a pregadora da condenação. Nos tornamos pessoas orgulhosas, nos tornamos as pessoas que se julgam não somente as detentoras da verdade, mas nos entendemos como a própria verdade. Embora não se diga isso expressamente, mas é como se fosse, porque nós nos julgamos, nós, cristianismo, todos os que compartilham da ideia da Bíblia, da ideia de Jesus, da ideia do Novo Testamento. Então, essa instituição que está instaurada há 2000 anos, nos sentimos como se nós fôssemos os exclusivos de Deus, em detrimento a toda a humanidade. Chega uma hora que nós precisamos cair na real e entender que nós não somos nada. E se somos alguma coisa, nós o somos pela graça de Deus. E essa graça tem que trabalhar em nós, no nosso coração, de maneira tão graciosa e tão profunda, a ponto de nos fazer entender que nós somos alvos da graça e alvos da misericórdia, para então nós queremos agora comunicar essa salvação a todos os homens. Então imagine só que não raras vezes nós nos comportamos exatamente como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ficamos olhando para os pródigos, nos julgando não pródigos,
reivindicando nossos direitos junto ao Pai, dizendo: eu tenho trabalhado para ti, porque eu faço, porque acontece, porque eu me esforço, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não danço, porque eu não vou ao teatro, porque eu não ouço Zé Neto e Cristiano, né? E aí, cheios dessas ideias, nos julgamos o quê? Os melhores. E dizemos para Deus: mas este aí, apontamos, aquele que gastou toda a sua vida, toda a sua herança, que dissipou os seus bens. Nós ficamos indignados quando alguém diz que Deus recebe o pecador sem acusação, sem negociação, sem retaliação. Recebe simplesmente porque é filho. É lógico que alguém diz: não, pastor, mas todo mundo concorda que Deus recebe. Aí a pessoa coloca: desde que. Quando coloca o desde que, e é o que você não vai encontrar ali na parábola do filho pródigo, não tem um desde que. Se bem que o filho pródigo também tinha essa ideia na sua cabeça, uma ideia fixa. Ele dizia: quando eu chegar e me encontrar com meu pai, eu vou me justificar diante dele, eu vou explicar: olha, tudo bem, é verdade, eu gastei, receba-me apenas como empregado e já estará de bom tamanho. Mas o pai não deu espaço para todas estas justificativas, porque Deus conhece a todos. E o Senhor, naquela parábola, como já dizia um certo escritor, teólogo, né, infamado pelo cristianismo, mas ele dizia acerca da parábola do filho pródigo, do pai da parábola, dizendo que Deus ali é retratado como alguém que não contabiliza nem crédito e nem débito. Ou seja, ele é o Deus da graça. E a graça não diz respeito a débito algum e nem diz respeito a crédito algum. A graça é Deus que se dá ao homem porque Ele é gracioso, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é a verdade. Então, quando entendemos a obra de redenção com todo o seu alcance que a Escritura nos apresenta, nós somos salvos deste cristianismo decaído, desse cristianismo que fez de Deus um pai raivoso, um pai implacável, um Deus que vive negociando a salvação das pessoas por meio de suas exigências. Então é preciso que nós sejamos resgatados ao compreendermos o alcance da salvação de Deus. No momento que você compreender esse alcance, você agora vai olhar para todos, independentemente da região, do país, da cultura, da religião, de qualquer coisa nesse sentido, você vai olhar apenas como alguém que é alvo da graça de Deus, como você também é alvo da graça de Deus. Toda nossa justiça própria, ela é derrotada e ela é vencida quando temos essa compreensão. E eu quero, portanto,